para a nossa última assembleia do ano das PECs. É uma assembleia diferente. Amigos produtores também, muito bom dia. Como nós já havíamos conversado com o nosso Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, né? Essa é uma assembleia diferente, uma assembleia onde nós vamos ter um pouco de palestras, né? São mais um aprendizado para nós. E nós vamos dar início com o Davi Figueiredo, que representa a empresa Veracel Celulose, nossa parceira comercial. Ele está como coordenador de inteligência de suprimentos. Vou convidar o Davi aqui para iniciar a palestra dele. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia, pessoal. Me incumbiram aí o prazer de abrir os trabalhos aqui nessa manhã, né? Então, sejam todos bem-vindos. Muito bom essa oportunidade de estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouquinho sobre perspectivas, sobre o mercado, sobre o que é inteligência dentro de uma empresa, dentro de um negócio, e como que isso pode contribuir, já que a gente está falando de floresta, né? Aqui a gente trouxe especificamente o mercado de fertilizantes para a gente falar um pouquinho. E é um bate-papo. Então, sem mais delongas, né, como já foi anunciado, me chamo Davi. Atualmente eu estou coordenando a área de inteligência de suprimentos na Veracel. A gente vai falar um pouquinho aqui. Então, por favor. E a ideia é essa, a gente falar um pouquinho sobre como é a inteligência na Veracel, né? Então, para começar, falando um pouquinho dessa área, dessa coordenação de inteligência, a gente pode passar tudo, Kelvis? Aí, beleza. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente coleta os dados da empresa. Então, materiais que a gente compra, fertilizante, adubo, todos os materiais que são utilizados na empresa. Então, a gente coleta esses dados, coleta os dados dos fornecedores, quem são os fornecedores, aonde eles estão inseridos, o que eles fazem. Serviços, a mesma coisa, a gente faz todo esse mapeamento, as compras que são realizadas. E aí, para tocar essa inteligência, a gente basicamente tem uma estrutura na área de inteligência, separado ali, que é a inteligência de mercado. Ainda dentro dessa área, a gente vai falar de gestão de estoques, que também está nessa coordenação, e gestão de contratos, que também está na coordenação de inteligência de suprimentos. O nosso objetivo hoje aqui é focar naquela primeira ali, que é a inteligência de mercado, mas a nossa estrutura comporta ainda toda a parte de gestão de estoques e contratos. E aí a grande pergunta, né? O que faz uma área de inteligência? O que faz uma área de inteligência de mercado, né? Então, o nosso papel é dar suporte às negociações que são feitas pela empresa. Então, imagina que a gente está fechando uma contratação de fertilizantes para atender toda a floresta. Como que a gente faz isso, né? A gente vai olhar para o mercado, a gente vai olhar a cotação desses insumos no mercado nacional, internacional. A gente vai precificar tudo isso. Precificando tudo isso, a gente vai projetar para o futuro, né? Então, vai criar ali alguns cenários baseados em questões de economia, de política. Como é que esses indicadores tendem a caminhar, né? Vai ficar mais caro, vai ficar mais barato, vai ter disponibilidade, não vai ter, como é que está a oferta, como é que está a demanda. Então, a gente faz essa série de análise, né? E faz projeções. E a gente vai acompanhando isso, né? Acho que todos os que estão aqui nessa manhã, de alguma forma, acompanham as notícias. Então, tem muito interesse em saber para que lado as políticas monetárias e fiscais do governo estão caminhando, porque isso vai impactar nos preços que serão praticados e afetarão todos os negócios, né? E fazendo isso, né, o que a gente oportuniza para a empresa?
tomar decisão. Dá mais um clique aí, Cleofis. O nosso propósito ali é suportar a tomada de decisões. Então, esse é o nosso grande objetivo, produzir uma visão para compartilhar com a empresa, com a liderança da empresa, que possa nos orientar como navegar melhor em relação a aquisições e mercado. Tá? Ali é um pouquinho, né, de tudo que a gente comentou aqui, acompanhamento de macroeconomia, projeções de preço, identificação de oportunidades. Então, tem uma série de atividades que a gente acaba conduzindo periodicamente para garantir o melhor resultado e a melhor contratação para a empresa. E aí, falando um pouquinho, compartilhar com vocês aqui, eu não sei se quantos têm essa informação, mas dentro do nosso portfólio de verificações, eu sei que está pequeno, a gente não vai conseguir ver claramente, mas a gente tem aqui, me permita aproximar, a gente tem um modelo de avaliação. Então, por exemplo, aqui a gente está olhando NPK. Então, como é a cotação internacional, porque a gente está falando de macronutrientes que são cotados internacionalmente, né? Então, cada linha daquela ali é um NPK, é o N, é o P e o K, né? Então, a gente está falando de potássio, fosfato e nitrogênio aqui. Como é que está a cotação de mercado? Então, como a gente olha, ele teve uma leve movimentação ao longo do ano. Aqui é 2024, então ele teve uma leve movimentação ao longo do ano, mas segue muito estável. Então, quando a gente está falando de fertilizantes no mercado, tanto nacional quanto internacional, atualmente a gente vê uma estabilidade muito grande. Né? A título de curiosidade, o Brasil ele é altamente dependente, né? Imagino que a maioria aqui tem essa informação, é altamente dependente de importações. Atualmente a gente importa 85% dos fertilizantes que são consumidos no país, né? E o que é mais crítico no Brasil é o cloreto de potássio. A gente chega a importar níveis superiores a 95% do que é consumido no país. Né? Então, quando a gente teve aquele conflito, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas conflitos internacionais, questões geopolíticas, acabam afetando muito severamente esse tipo de mercado. Atualmente, o horizonte é de relativa tranquilidade, mas nós já tivemos momentos em que isso oscilou bastante. Então, falar um pouquinho aqui ainda, né? Pode avançar, Kelvis? Mais um. Quando a gente... Volta um aí, Kelvis. Essa é uma imagem muito utilizada, né? Onde a gente fala, normalmente, que o que a gente vê é só uma fração do que realmente existe. Então, quando a gente está falando aqui de... Obrigado. Só aponta a direção. Aqui. Acho que não. Não, tudo bem, a gente vai. É só uma fração do que existe, né? Então, para nossa reflexão aqui hoje, o que a gente vê na ponta ali é só o preço. Né? A gente olha e vê o preço. Mas, abaixo da superfície, a gente tem indiretos ali. Que, pensando na estrutura da Veracel, né, normalmente a gente faz a aquisição pelo menor preço. Ali no preço, basicamente, o que a gente vai ter, pessoal? A cotação internacional, quanto é que custa esse produto, por exemplo, o fosfato, a tonelada dele. Depois a gente vai ter um FII de internação, porque a gente está trazendo de um outro país. Né? Então, esse FII de internação, quanto que ele representa, né? E depois um frete rodoviário. Esse vai ser o preço que a gente vai ver. Se a gente olhar lá na linha preço, é isso.
Mas a gente tem os indiretos aqui, né? Que aí é onde a Veracel, ela assume esse papel de inteligência de mercado. Custa ter a inteligência? Custa. Não está no preço. Mas a Veracel, ela decidiu investir, ter uma área específica para poder garantir o melhor resultado no preço. Quando a gente fala de inteligência e planejamento, programações. Como é que a gente define o melhor lote econômico para trazer essa carga? Qual é a reposição? Quem garante as entregas? Então, a gente tem uma estrutura que está na nossa coordenação hoje para garantir toda essa movimentação. Operações logísticas, né? Toda a movimentação de almoxarifado, toda a movimentação da carga para que a gente não tenha, por exemplo, empedramento, nenhuma condição de anomalia no produto. Logística reversa é um tema, quando a gente fala de embalagem, já falando de embalagem, né? Todo o material que a gente manda para o campo, ele precisa retornar. Então, a gente tem aí um passivo que a gente precisa tratar. Recursos e conformidades. Vocês concordam que comprar custa? Custa, não custa? Manter um estoque custa, não custa? Quanto custa? E aqui a gente não está falando de comprar 50 toneladas, 20 toneladas, a gente está falando de comprar algumas milhares de toneladas. Quanto custa isso? Tem um custo. Não está no preço, mas ele tem um custo. Pesquisa, inovação, tecnologia. A Veracel hoje investe vastamente aí em questões de tecnologia e inovação para melhorar manejo, garantir produtividade. Então, conformidades, as auditorias garantem, né, que tudo está sendo feito da maneira com integridade e transparência, garantindo o resultado esperado. E aí a gente tem outros ganhos, né, que, por exemplo, qualidade, a gente garante a qualidade, ao fazer tudo isso, a gente garante a qualidade. E quando a gente fala do que a Veracel faz, tem um fator muito significativo aqui, que é um ganho em escala, porque a Veracel não vai a mercado sozinha. Hoje a Veracel vai a mercado em sinergia, em parceria, juntamente com a Suzano. Então, quando a gente fala de comprar fertilizante, a gente não está falando de comprar 1.000 toneladas, a gente fala de comprar 100 mil, 200 mil, 400 mil toneladas. É muito fertilizante. Então, aqui a gente tem um ganho muito grande ao fechar um contrato. Dificilmente a gente vai encontrar a mercado os preços que a Veracel consegue alcançar ao negociar os seus fertilizantes. Do que a gente vê no mercado, a gente está no custo ótimo, porque a gente negocia lá fora. A gente negocia numa cotação internacional lá fora, não é aqui. A gente negocia todos os custos envolvidos naquela operação. Manuseio do fornecedor, a gente negocia com ele. Embalagem que ele vai usar, a gente negocia com ele. Custos envolvidos, frete que a gente negocia com ele. Então, todas as etapas, para chegar no preço, a gente negociou item a item. Numa escala absurda. Vocês se lembram dessa imagem? Quando eu mostro essa imagem, a maioria das pessoas não se lembra dela. Acham que nunca viram. Mas vocês viram essa imagem. Essa é a imagem de Kiev, ali a capital da Ucrânia, quando a Rússia iniciou o ataque. Então foi exatamente isso aí que aconteceu. Um fluxo de pessoas deixando a cidade. Isso impacta. Que relevância isso tem para a gente aqui no Brasil? Dá mais um clique aí, Carlos. Guerra na Ucrânia, começa a invasão.
exige rendição de Kiev. E aí as notícias. Quais foram as notícias? Em meio à crise, o governo quer mapear a origem de insumos. Brasil tem até outubro, imagina, a Rússia, o movimento de invasão começou em fevereiro e o governo começou a mapear e chegou à conclusão que só tinha fertilizante no Brasil para atender até outubro. O Brasil tem estoque de fertilizantes? Volta, Kelvis. O Brasil tem estoque de fertilizante para 3 meses. Falta de fertilizante faz produtores reverem os seus planos para 2022. Falta de fertilizante pode levar à crise alimentar. Então, assim, o Brasil ele realmente esteve num momento muito crítico de reavaliar, porque você imagina que um país que é 85% dependente do que vem de fora se depara num momento de crise e como que isso afeta a disponibilidade do produto e como isso afeta os preços. Então eram 2 desafios aqui, né? Garantir o preço e garantir a disponibilidade. Acredito que para os que estavam mais envolvidos, não chegaram a perceber os efeitos mais severos no negócio Veracel. Por quê? A gente tinha um contrato sólido que garantiu a disponibilidade, garantiu o preço, e a Veracel ela teve que fazer alguns movimentos para sustentar tudo isso. Então, por favor, Kelvis, como que a gente navegou por essa crise? Com planejamento. Então, no nível mais operacional, a gente trabalhou criando um grupo de trabalho, envolvia várias áreas da empresa, com reuniões periódicas, para entender o cenário. A inteligência de mercado entrou apoiando com informações, mas tinha a área de pesquisa, a área de manejo, a área de silvicultura, né, todo mundo junto. A gente reavaliou, né, porque o mercado inteiro começou a reavaliar quanto de fertilizante tinha no solo. Olha a que nível o Brasil chegou. A maioria dos produtores, principalmente milho e soja, começaram a considerar, avaliar quanto tinha no solo, porque num cenário de escassez severa, não vai ter fertilizante para adubar. Então, principalmente ali quando a gente fala de janela de fim de entre safra ali, né, já chegando no mês de outubro, o que acabaria acontecendo? Vamos utilizar o que está no chão. O que está no chão e não aduba. A gente reavaliou. Será que vamos chegar num cenário tão crítico assim? Se chegar, temos alguma contingência? Inventário semanal. Nossos amigos aqui, parceiros, né? Trevo, Inflor, Solo. A gente começou a inventariar semanalmente todos os estoques de fertilizante para garantir que os níveis estavam adequados, como é que estava o consumo. E reportes quinzenais sobre isso, né? No plano tático, a gente tinha um contrato com um fornecedor específico, mas buscamos fechamentos de compras spot, né? Eventuais com outros players do mercado. Ok. Como a gente tem um acionista muito representativo, né, a gente contou com o apoio dele. A Suzano ela foi nos fornecedores. Ou seja, quando a gente fala de grandes misturadoras, a Suzano ela foi em todas essas misturadoras checar o estoque de cada macronutriente dessas misturadoras, para garantir que o nosso planejamento, a nossa programação chegaria. E passando mais ali, a gente teve tanto o desenvolvimento de outros produtos, né? Um ponto que vale a pena destacar foi uma ação que a Veracel tomou de aumentar o estoque. Então, chegou um determinado momento que a questão era,
a gente tem um preço, a gente ainda tem uma condição relativa de disponibilidade. Qual é a melhor ação a tomar? Qual é o risco aqui? E aí a Veracel, que opera num padrão um pouco menor do que 40 dias de autonomia nesses fertilizantes, decidiu aumentar para 120 dias. Então imagina o investimento que a empresa teve que fazer em estrutura, em pessoal, em estoque, para sair de 40 para 120 dias de autonomia. Volta aí, por favor, Carlos, que avançou bastante. Ali no plano mais estratégico, o que a gente fez? A Veracel tomou a iniciativa de fazer um mapeamento também dos estoques internacionais. De que forma? Consultorias especializadas. Então a Veracel também se aproximou de consultorias internacionais para entender como é que estava funcionando o mercado lá fora. A Veracel passou a acompanhar a chegada dos navios que vinham dessas origens no Brasil. A gente fazia isso periodicamente, né? Como é que está a programação? A misturadora dizia que estava chegando um navio do norte da África. A gente ia lá e puxava todos os navios que saíram do norte da África para verificar se estava indo para aquela misturadora mesmo, ou não. Aumentamos a nossa sinergia com o nosso acionista, reuniões regulares com a IBAR. O momento foi tão crítico que a América Latina, principalmente, decidiu se reunir. Então, houve um encontro fertilizante latino-americano que agrupou ali todos os principais players do mundo, os principais fornecedores, principalmente canadense, marroquino, nos Estados Unidos. E a Veracel esteve presente para entender quais eram as dinâmicas que estavam orientando aquele mercado. Saiu aqui. Ok. Próximo, Kevs. Esse aqui foi o movimento das cotações. Se a gente pegar aqui, antes da pandemia, guerra e o momento atual que a gente está vivendo. Um clique só aí, Calça, por favor. Pronto. Então, ó, aquela primeira marca vermelha ali foi o início da pandemia. Qual foi o efeito? O preço começou a escalar, começou a aumentar. Aqui ela cresceu muito rápido. Basicamente, assim, esse pico aqui que a gente tem aconteceu em 2 meses. Então, o tempo que a gente teve para fazer tudo isso que eu comentei até agora foi menor que 2 meses. Então, a gente teve que reunir rápido, entender rápido e reagir rápido. Em um mês, mais ou menos, a gente já tinha discutido, definido, aumentado os estoques, fizemos contratações separadas do nosso contrato principal para acelerar o processo, para garantir o quê? Que conforme, ali é o preço que a gente está vendo. Sei que o preço ele vai ficando mais caro, mais caro, mais caro, mas nós já tínhamos um estoque comprado mais baixo, antes do movimento de alta acelerar. A gente já tinha 120 dias de estoque aqui. E o que a gente foi fazendo? Administrando esse estoque. Administrando esse estoque, reduzimos as compras e fomos ali administrando. Para garantir o quê? Um preço dentro do que a gente havia previsto. Foi fácil? Não. Foi necessário um investimento? Alto. A gente está falando de colocar aqui em estoque, em um mês, 6 mil toneladas, mais ou menos, de fertilizante. É bastante coisa. Não é? E aqui, já caminhando para o nosso fechamento aqui, né? Mais um, Kelvis? Ok. Então, ó, nesse momento de dificuldade, de adversidade, a Veracel ela acelerou o desenvolvimento de outros produtos. Basicamente aqui, como o principal macronutriente em escassez no mercado era o potássio, a Veracel ela
estendeu ali experimentos com desenvolvimento de produto na linha do potássio. O K-Forte foi um experimento que foi feito. Enriquecimento ali de cinza com potássio também. E ali um pouquinho, né, só a estrutura. A Veracel ela teve que montar, ela não tinha uma estrutura para receber 6.000 toneladas de fertilizante. Então ela teve que alugar tendas, montar uma estrutura temporária para armazenar todo esse volume de fertilizante. E qual era o objetivo de tudo isso? Garantir que, em meio a essa crise, a Veracel ela teria estabilidade no seu processo. E assim o foi. Eu acredito que os senhores aqui, né, não perceberam o grau em que o país, né, alcançou no nível de escassez, considerando essa operação da Veracel. Porque ela permaneceu estável do início da crise até o fim da crise. A gente sabe que ainda existe questões em andamento relacionado a esse conflito, mas em linhas gerais a nossa operação segue estável e os preços, como vocês viram ali, também seguem estáveis. Queria aproveitar aqui, a gente chegou no tempo, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu gostaria de abrir, dar a oportunidade, né? Fiquem à vontade. Temos ainda uns minutinhos aqui. Essa é uma pergunta, né? Assim, com o anúncio que foi feito ontem, a gente viu ali uma disparada do dólar. Né? A nossa estratégia ela já é baseada considerando a exclusão da variação cambial. Então, a gente já tem estoques para garantir a nossa operação e não vai ter jeito. Aí a gente vai ter que navegar junto. Por quê? Basicamente, o que é a alta do dólar? Como ela afeta o negócio? Ela afeta a inflação na linha de custo. Basicamente, no Brasil hoje, a gente tem a inflação de demanda e até a inflação de custo. A pior de todas elas é a de custo, porque ela afeta, por exemplo, combustíveis. Então, a gente vai ver um aumento do preço de combustível. Aumentando o preço de combustível, aumenta tudo. Então, não há exatamente uma bala de prata para esse tema. A gente vai ter que navegar junto com com o mercado. Algumas iniciativas a gente tem, que acaba protegendo um pouco a gente dessas variações. Gatilhos em contrato, que acaba segurando um pouco o preço. Mas, inevitavelmente, isso vai afetar todas as operações, todos os custos, porque a inflação de demanda, o governo controla de que forma? Aumentando a taxa de juros. A de oferta ele não consegue. Você vai aumentar a taxa de juros e o custo vai continuar subindo. Tá? Bom, não havendo nenhuma outra pergunta, agradeço. Foi muito bom poder estar com vocês aqui essa manhã. Eventualmente, surgindo alguma dúvida, fiquem à vontade para nos procurar. Um abraço. Agradecer ao Davi pela bela palestra, bela explicação. Esse foi um tema que foi levantado na última assembleia nossa. Salientar também que esse modelo de assembleia que está sendo feito aqui hoje foi pautado e pedido pelos nossos associados. Deixar uma breve lembrança aqui para o Davi, agradecer pela boa e excelente palestra. Muito obrigado, meu amigo.